convidada do nosso programa desta semana é a jornalista Cristina Ranzolin. Tudo bem, Cristina? Obrigada por receber o Autografando. Eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui na Fevale, já dei uma circulada por aqui, estou muito contente de participar, de ter esse contato com os alunos aqui de comunicação. Que bom. Cristina, o jornalismo sempre faz parte da tua vida, né? Porque o teu pai, um grande nome aí do rádio, Hermínio Antônio Ranzolin, grande nome do rádio no Rio Grande do Sul. Ele foi uma influência mesmo na tua vida profissional? Com certeza, não tem como negar isso, né? Sabe que, inclusive, quando eu comecei, assim, a ter que me decidir por uma profissão, eu, no começo, neguei um pouquinho até isso, porque eu tinha muito receio dessa história de tu seguir o caminho do pai e fazer comparações. Meu pai era uma pessoa muito bem-sucedida dentro do jornalismo. Então, inclusive, quando eu decidi que eu ia fazer comunicação, eu não aceitei direto fazer jornalismo. Eu primeiro fui fazer publicidade e propaganda. Tu chegou a concluir publicidade? Sim, primeiro, antes do jornalismo, eu sou publicitária. Mas, assim, já na metade do curso, quando a gente tinha as cadeiras, assim, a ver com o jornalismo, mas eu vi, não tem jeito, é isso que eu gosto, é isso que eu gosto. E aí eu já fui fazendo junto, um semestre depois eu já me formei no jornalismo e foi onde eu realmente quis trabalhar, né? Isso começou no jornalismo esportivo, né? Foi, na verdade, única e exclusivamente porque era onde tinha vaga quando eu fui procurar emprego na RBS. Eu tinha feito um estágio no departamento de chamadas e depois eu fui fazer uma viagem para fora do Brasil, eu não sabia ainda se eu ia, eu era muito nova, eu me formei muito cedo, então eu não sabia se eu queria fazer algum pós fora, alguma coisa assim. Então fui fazer uma viagem para estudar inglês, para poder realmente ser considerada uma estudante americana, para poder fazer essa pós. E aí quando eu voltei, eu fui na TV e me disseram, olha, tem uma única vaga aqui no esporte. Era justamente onde eu não queria, né, para não ficar mais do lado do meu pai, assim, mas era ali que tinha e foi ali que eu comecei. Acho que nessa profissão importante é isso, né, a gente sempre começar logo. Então, às vezes, vale mais a prática do que uma pós, e foi isso que eu fiz. E depois a pós ficou até hoje, ainda não consegui fazer. Não deu tempo. Não deu tempo. E o esporte também até hoje te acompanha um pouco, porque tu gosta também, sempre dá teu palpite ali esportivo também, eu né? Eu gosto. O Jornal do Almoço tem essa grande vantagem, né? Ele é uma revista, a gente fala de tudo um pouco, inclusive de esportes, e eu curto muito. E agora, ainda voltando a falar sobre o teu pai para encerrar o assunto, como que foi para ele, depois que tu decidiu e seguiu aí a tua carreira jornalística? Ele curtiu. Sabe que eu me lembro quando eu era pequena, uma das coisas que eu mais gostava era nos sábados de manhã ir com ele, que ele fazia um comentário esportivo na rádio, então eu adorava ir com ele. E eu chegava lá, enquanto ele preparava o comentário, eu fugia lá para o Correio do Povo, na época ele trabalhava na Caldas Júnior, e eu andava por aquela redação e eu ficava alucinada, assim, olhando eles trabalhando e tal, né? E quando meu pai fazia as coberturas de jogos, assim, as jornadas esportivas que ele preparava o texto, eu sentava do lado dele na máquina, eu não me dava conta, sabe? Uhum. Que eu tinha essa curiosidade. E esses tempos, por sinal, eu encontrei em casa uma fita, um cassete olha, alguns anos atrás, nem vou dizer quando, mas enfim, de muitos anos atrás, em que eu era uma criança, eu estava no Natal em casa e eu entrevistava as pessoas. Então, ali, assim, o que você quer ganhar do Papai Noel? Eu sabe, fazia entrevista com toda a família. Isso eu tinha, acho que 6 anos. Então, realmente era uma coisa que eu curtia muito. Eu acho que de ver meu pai fazendo. E meu pai sempre foi uma pessoa, assim, muito narrador mesmo das situações. E até nas conversas com a gente. Ele observava, ele conversava contigo no telefone e dizia assim, olha, hoje está um dia lindo, o céu está assim bem característico do rádio isso, né, que a pessoa descreve tudo, e eu prestava muita atenção naquilo. Foi uma grande aula, Foi uma né? grande escola, assim, dentro de casa que eu tive com meu pai, e ele, quando se deu conta que eu ia para isso, ele não teve, assim, nem incentivou e nem desincentivou, ele me deixou muito livre, e eu acho que isso foi muito bacana, realmente foi uma coisa que eu fiz porque eu queria, por mim, né. E depois ele veio dizer, assim, uns anos mais tarde, agora eu virei o pai da Cristina, porque antes eu era, né, a filha do Ranzolin, agora eu sou o pai da Cristina. Que ótimo. Cristina, e depois do esporte, tu ainda ficou um tempo na RBS e seguiu para Globo. Exatamente. Na verdade, quando eu fui para a Globo, eu já não fazia mais esporte. Eu fiz, acho que aproximadamente 1 ano e meio, 2 de esporte no máximo, e depois eu já entrei para a parte de noticiário. Eu fazia a Rede Regional de Notícias, que era o programa de notícias que tinha dentro do Jornal do Almoço, né? Fiz uns 3 anos esse programa, quando eu fui chamada para cobrir férias na Globo, e acabei ficando. Tu foi cobrir férias da Fátima, é isso?
Olha, na verdade, tinha várias apresentadoras que estavam ganhando nenê enfim, e quando eu fui, eles me disseram que eu iria para, fazer o jornal local, mesmo que eu fazia aqui, ou seja, o Praça 1 deles, né. Mas aí, quando eu cheguei lá, naquele dia a Fátima tinha tido um problema e ela não pôde fazer o Jornal da Globo, que era o jornal de rede nacional. E no meu primeiro dia, na minha chegada na Globo, eles me botaram nesse jornal. E eu fui muito bem, e aí acabei direto ficando nesse programa. E como foi esse desafio para te chegar, vamos fazer o Jornal da Globo e aí? Olha, foi assim, no susto mesmo, porque eu tinha chegado no Rio de Janeiro, eu não conhecia a Rede Globo, nunca tinha ido nem como visitante lá para conhecer. E eu tinha chegado no aeroporto, só tinha ido no hotel largar minha mala e fui lá para me apresentar, né, já que eu tinha sido chamada para fazer, cobrir essas férias. E aí eu estava conhecendo, na época trabalhava lá o Cid Moreira, o Sérgio Chapelin, que eram os grandes ídolos, né, de todo jornalista. Então me apresentaram para eles, eu estava conversando com eles, quando veio um dos diretores e me disse assim: "Tu que é a gaúcha que tá aí?" Eu digo: "Sim." Ele disse: "Olha, a Fátima Bernardes teve um problema hoje, ela não vai poder fazer o Jornal da Globo e tu vais fazer." Eu achei que ele estava brincando comigo, porque eu estava assim, de tênis, de camiseta, de calça jeans. Tá. E aí fiquei brincando. Ele disse: "Não, tô falando sério, tu não tem um blazer aí?" Daí eu digo: "Não, eu deixei minha mala no hotel, mas eu não trouxe, né?" Não, porque eu fui numa quinta para começar a trabalhar só na segunda. Era para mim fazer uma adaptação de alguns dias para começar a trabalhar na segunda-feira. E aí, de repente, eu vi que era verdade, eu fui correndo no hotel, peguei um blazer, voltei e fiz o jornal. Não deu tempo de eu avisar ninguém, nem a minha família, sabe? Foi uma coisa tão corrida que eu nem me dei conta. Eu acho que foi por isso até que eu fui bem. Não caiu a ficha muito assim. E ainda já apresentei direto com o William Bonner, né, que fazia o Jornal da Globo. E como eu fui bem, a Fátima estava acumulando na época o Fantástico com o Jornal da Globo. Ela ficou só no Fantástico e eu Tu fiquei acabou ficando no ali. Jornal da Globo. E depois foi pro Jornal Hoje. E depois sim, exatamente, porque eu fiquei nesse período quando eles estavam realmente fazendo uma transição. A Lilian Vitfib assumiu o Jornal da Globo. E aí então eles estavam procurando, eu não sabia, uma apresentadora para o Jornal Hoje. E aí foi que me encaixaram. É aquilo de estar na hora certa também, No lugar certo, e preparada também. preparada para né? isso, com certeza. Eu acho que isso é muito importante na vida da gente, né? Não que a gente faça planos, mas quando eles surgem, a gente tem que estar pronta. Claro. E a volta, porque depois tu retorna para o Rio Grande do Sul também para sabe ficar. que no né? primeiro ano que eu fui, logo no meu primeiro ano que eu estava lá, eles me convidaram, a RBS me convidou para voltar. E aí eu digo, não, né? Eu, apesar de morrer sempre de saudades daqui, a minha vida sempre foi muito aqui, eu sempre fui muito uma pessoa muito ligada à minha família e tal. Eu sabia da importância e eu tinha muitas coisas ainda a conquistar. Então, logo depois do primeiro ano, naquela época, assim, o jornalismo estava tirando aquela coisa do apresentador e mais colocando jornalistas mesmo, né? Foi quando daí saiu o Sérgio Chapelin e o Cid Moreira deixaram de apresentar o Jornal Nacional também. Então, assim, estava se passando por uma grande transformação. E eles gostavam muito, porque eu tinha uma experiência aqui de jornalista, de editora, que lá os apresentadores ainda não tinham muito, né? O Bonner é que tinha, e olha, meio que só. Então, assim, foi muito bacana, sabe? Poder construir isso tudo junto e levando até esse meu jeito também para lá. E depois, no segundo ano, eu fui convidada para fazer as entrevistas especiais do Jornal Hoje. Então, cada ano que eu fui conquistando alguma coisa e eu achava que estava em crescimento. Então, eles me convidaram 3 vezes. Na terceira vez, que daí sim, eu já estava lá 3 anos e meio, foi quando a Maria do Carmo saiu. E aí eles me convidaram para vir fazer o Jornal do Almoço, ancorar o programa. E aí eu achei que era um desafio, porque ainda a Rede Globo, naquele momento, era de um jornalismo mais tradicional, aquele jornalismo mais quadradinho, sabe? Em que você é enquadrada assim, que você era um apresentador que não podia opinar, que você não podia nem, né, se expor muito. Então, era uma coisa que eu queria aprender, justamente ser mais dona do meu campinho, sabe? Poder rir e chorar na frente das câmeras, enfim. E foi isso que eu vim fazer no Jornal do Almoço. Foi essa liberdade que tu teve que eu aqui, conquistei, né? que eu vim aprender a fazer, porque eu não sabia, né? E gostei muito. E é justamente isso, Cristina, durante todo esse período aí da tua trajetória profissional, você deve ter se deparado com muitas mudanças de forma e de conteúdo mesmo dentro do telejornalismo. O que mais seria uma característica mais forte que tu poderia destacar nesse período assim de mudança mesmo? Eu acho que é assim da posição mesmo do jornalista, entendeu? Da gente realmente se posicionar como pessoas que têm sentimentos. Você está dando uma notícia, mas você tem um sentimento sobre aquela notícia. Então, se você se emociona, se você se revolta, você poder
expressar isso de uma forma natural, né? Porque o que acontecia muitas vezes? A gente escondia sentimentos de repente, porque você não podia manifestar. Existia o comentarista, que poderia dar a sua opinião, mas o apresentador era muito neutro. E isso ficava, eu acho que passava alguma coisa muito falsa, né? E hoje em dia eu acho que o apresentador tem muito mais credibilidade justamente em função disso. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele expressa o que ele sente. Às vezes não com uma palavra, mas às vezes com um olhar, às vezes com uma pausa, né? Às vezes com um golinho seco, assim. Então isso faz parte, isso acontece naturalmente. Acho que isso, realmente, essa humanizada no profissional do jornalismo foi muito importante. Tá certo, a gente vai para o intervalo agora e volta já já.